Podemos nos sentar. Caros irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na transmissão do canal do YouTube de nossa paróquia, estamos há uma semana e meia vivenciando esse tempo de penitência, esse tempo quaresmal, esse tempo em que a igreja nos coloca em um estado de reflexão, de oração, de recolhimento. E esse tempo quaresmal, ele tem como tripé o jejum, a esmola e a oração. Isto é, são três práticas que tiram a nossa posição, de repente, confortável e nos faz sacrificar um pouco o nosso corpo, nos faz rezar um pouco mais, nos faz também olhar com caridade para quem passa necessidade. E a partir desse tripé, todos nós somos convidados a programar individualmente, particularmente, a nossa quaresma. Eu e você temos o dever de olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, olhar para as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Nós temos o dever de olhar para as nossas limitações, para os nossos pecados e principalmente os nossos pecados mais graves e buscar penitências que nos ajudem a superar esses pecados, esses defeitos, ou alcançar certas virtudes. Como já dissemos em outras ocasiões, é importante pensar que a quaresma não pode terminar com um certificado de quem diz: fiz 40 dias de penitência e consegui ser fiel aos 40 dias. Pronto, agora eu vou esperar a próxima quaresma para fazer 40 dias de novas penitências. Tampouco a quaresma pode significar um período que a gente se priva de alguma coisa que depois a gente vai viver aquilo em dobro, vai comer em dobro, vai usar em dobro, se for alguma coisa que a gente deixou de utilizar. A quaresma tem que provocar em nós uma conversão. É verdade que nós podemos nos privar de algo que depois retornaremos no seu uso, mas o resultado principal no final da quaresma, ou quando chegarmos à Páscoa, é identificarmos uma maior força para vencer o pecado, uma maior força para vencer as nossas limitações, nossas dificuldades e para alcançarmos as virtudes que devem ser aí buscadas por cada um de nós. Essa deve ser a meta da quaresma, não simplesmente dizer: fiz penitência de alguma coisa e consegui ser fiel aos 40 dias. Nós não somos aqui supersticiosos, que pensa, que se eu fizer 40 dias vai dar certo a minha penitência, Se eu não fizer 40 dias ali, então quebrou a penitência. Tem gente que até pensa que depois que quebra a penitência de quaresma tem que fazer mais 40 dias. Insisto em dizer que aqui é uma proposta de um espírito de penitência, um espírito de mortificação, um espírito disposto a ser levantado, erguido, para que a gente viva esse tempo como uma conversão verdadeira de nossas fraquezas, das nossas faltas. E olhando para a liturgia de hoje, a palavra de Deus nos apresenta o episódio do Monte Tabor. Jesus subiu com Pedro, Tiago e João a esse monte, pelo que se demonstra na geografia de Israel, de Jerusalém. O Monte Tabor ele fica bem de frente ao Monte de Jerusalém. E aqui acontece uma experiência mística de Pedro, Tiago e João contemplando Jesus conversando com Moisés e Elias sobre ali as coisas do céu, as coisas do reino de Deus, os planos que estavam previstos para eles. E o rosto de Jesus ficou brilhante de um modo que se tornou ali muito admirável. Em outras palavras, Pedro, Tiago e João estavam contemplando uma realidade do céu. Estavam contemplando a glória de Deus. E essa contemplação, ela tem uma razão grandiosa. Como eu disse, o Monte Tabor ele fica bem de frente para o Monte de Jerusalém. E Jesus estava caminhando com os discípulos para Jerusalém. Jesus já não estava andando com os discípulos com muita tranquilidade. Os judeus queriam pegar Jesus, queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Os discípulos sabiam dessa perseguição, então havia uma certa tensão. Nós lemos os capítulos na sequência do Santo Evangelho e vemos essa tensão. Aqui estamos no capítulo 17 de São Mateus. No capítulo 16,
Jesus questiona Pedro, questiona aos discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E lá eles respondem, e Jesus continua a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bendito sois Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, etc. E ali Jesus dá o poder a Pedro de edificar a sua igreja. Ato seguinte ali, Jesus diz para os discípulos o anúncio da paixão. O Filho do Homem vai ser perseguido, o Filho do Homem será preso, o Filho do Homem será maltratado e morto, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. E aí nós encontramos em Pedro a contradição. O mesmo que foi capaz de reconhecer o Messias também caiu em um mau uso de suas palavras, e Satanás usou de suas palavras, de modo que ele disse: Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus disse: vai para longe de mim, Satanás, porque o que você me aconselha não é coisa boa. E continua Jesus falando: se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem salvar a sua vida, quem perder a sua vida, esse a encontrará. Enfim, logo na sequência, então, temos esse evento do Monte Tabor. Observe que o Monte Tabor tem uma experiência tão maravilhosa que Pedro diz para o Senhor: Senhor, é bom estarmos aqui, não vamos embora. Jesus tinha acabado de anunciar para eles: olha, o Filho do Homem vai ser perseguido e morto, o Filho do Homem vai sofrer. Jesus tinha acabado de dizer para Pedro: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, deverá tomar também a sua cruz, se dispor a sacrificar a sua vida, para que, sacrificando sua vida, morrendo aqui para esse mundo, esse possa ganhar, esse possa ser aqui, ter o prêmio da vida eterna. E o Senhor logo em seguida, então, leva eles para uma experiência que é muito contrária àquilo que eles tinham ali vivenciado pouco tempo antes, que era o anúncio da cruz, o anúncio da morte, o anúncio do sacrifício. E Pedro não queria sair dali. Meus irmãos, Pedro, depois de ter tentado persuadir Jesus, fazer com que ele não fosse a caminho da cruz, a caminho da morte, dizendo: Senhor, que isso nunca te aconteça. Agora Pedro também não quer que Jesus saia dali, não pelo mesmo motivo, mas porque agora ele estava experimentando algo que certamente ele nunca tinha visto, ele nunca tinha vivido: a alegria da glória do céu. E isso tudo que eu estou trazendo, de memória anterior ao texto da transfiguração, é para que isso possa alimentar, incentivar, fecundar e impulsionar o nosso espírito quaresmal. Nós não fazemos penitência porque nós gostamos de sofrer. Nós não fazemos penitência porque a gente aqui faz negociação com Deus. Eu vou fazer essa penitência para ganhar aquele benefício, aquele privilégio. Nós precisamos fazer penitência porque nós olhamos para onde nós queremos chegar. A experiência do Monte Tabor serviu para que Pedro, Tiago e João pudessem ganhar um novo ânimo em direção à cruz, em direção a Jerusalém. Eles foram ali levados para a experiência do Monte Tabor, para que naquela experiência eles pudessem entender que depois daquela passagem da cruz, depois da passagem do sofrimento, viria algo muito maior do que qualquer outra alegria, qualquer outro prazer que talvez a segurança de não enfrentar os desafios pudesse oferecer. Aquele prazer da glória de Deus, aquele prazer da glória do céu, é isso que também deve alimentar a mim e a você, em querer superar nossos pecados, em querer fazer sim propósito de mortificação, em querer de fato alcançar virtudes. Nós não podemos só querer alcançar virtude para dizer que pronto, cumpri o que tinha que ser cumprido, fiz o que tinha que fazer, de fato eu ali fui responsável com as minhas coisas, legal. Não, eu olho para o prêmio, para a meta, aquilo que o Senhor está nos apontando. Eu imagino que aqui
ninguém tenha tido já uma experiência tão profunda como essa que Pedro, Tiago e João tiveram, mas a gente encontra na história da igreja vários santos que já tiveram a contemplação da glória de Deus, a contemplação, assim, da intimidade com o Senhor. De modo geral, quem alcança isso, já alcança porque passou por muitos sacrifícios anteriores, superou muitas barreiras, passou por muitas etapas, e já está ali no nível de comunhão com Deus tão grande, e claro, também suas tentações e seus desafios são maiores, por isso, que o Senhor concede, às vezes, esse privilégio de contemplar a glória de Deus, de contemplar o céu, de ver ali o que é esperado para alguém que vive a santidade, alguém que vive assim na comunhão com Deus. Mas quando a gente não contempla ainda, não chegou nesse nível, nós somos impulsionados, claro que por algumas experiências que já foram satisfatórias. Certamente todo mundo que aqui está já experimentou de alguns prazeres de viver em comunhão com Deus, de algumas alegrias por estar na comunhão com Deus, que ainda é muito aquém, muito inferior daquilo que está prometido para a gente, daquilo que está reservado para alguém que vive na busca de santidade, alguém que vive nessa comunhão com Deus, alguém que vive nessa busca. Agora, quando nós, ainda que tenhamos essa experiência, temos esse conhecimento, vivemos uma experiência tão intensa, presa a algum pecado ou algum defeito ali muito consolidado, podemos ficar um tanto quanto cegos para contemplar a graça que Deus reserva para a gente no céu. Em outras palavras, o que eu estou dizendo quando a gente não conseguiu ainda olhar para frente, entender que existe algo melhor do que essa alegria que temos em algumas experiências pecaminosas, alguns prazeres do pecado. E é importante pensar que todo pecado causa prazer, todo pecado causa bem-estar, todo pecado ele tem algo de agradável, todo pecado no campo da língua, pecado no campo dos sentimentos, pecado no campo do prazer, pecados no campo da ação física, como ter pecados no campo da violência. Existe alguma satisfação naquilo ali, existe algum prazer naquilo ali, existe algum bem-estar. O problema é que temos também alguns problemas, temos ali algumas derrotas, temos ali alguns reveses que vêm para atrapalhar também até a mesma convivência, às vezes causa ali um transtorno local, não só com Deus. Enfim, meus irmãos, nós, quando estamos muito presos no pecado, talvez parece que viver sem esse pecado seja algo impossível, ou seja algo muito ruim, ou seja algo que não vale a pena. Mas quando a gente começa a experimentar, a ver, contemplar o que nós podemos ganhar na superação daquele pecado, a gente começa a pensar diferente. Eu acho que aqui, boa parte, como eu, quando era criança, tinha alguns docinhos que a gente, quando a criança, se divertia de comer, né? Eu lembro da minha infância, tinha aqueles pirulitos de chocolate, cheio de gordura hidrogenada, que eu me amarrava de comer aquele pirulito, aquele guarda-chuvazinho. E quando cresci um pouquinho, experimentei depois do chocolate, ainda cheio de açúcar ainda, né? Ali na frente, mas um chocolate melhor. Quando vai comer depois aquele outro da infância, nossa, fica um gosto horrível, né? E pensamos, mas como eu pude gostar disso um dia? Como eu pude ter prazer com aquilo ali? Depois você avança mais um pouquinho, vai conhecendo outros sabores, e aí você já olha para esse segundo, né, cheio de açúcar, e fala assim, mas como que eu gostei também disso, né? Como que eu pude, né, sentir ali a satisfação? Por quê? Porque à medida que a gente experimenta algo melhor, a gente é capaz, sim, de renunciar esse algo pior. Mas quando eu não sou capaz de enxergar que aquela renúncia desse bem que eu conheço, né, vai ser melhor para mim, eu fico apegado. E assim, meus irmãos, falando em campo de comida, como é difícil para muitas pessoas às vezes entenderem, seja por questão de saúde, quando às vezes precisa privar, deixar de comer uma comida de repente que faz mal à sua saúde,
né? Ou que é uma comida que pode ali talvez ser inconveniente por alguma razão. Quando a pessoa não consegue superar isso, é porque para ela parece que aquilo ali é o grande bem, é o melhor bem, é o único bem. E vejam, e não consegue às vezes superar. Mas quando o olhar vai mais para frente, vai para o horizonte, ou quando você consegue experimentar um pouquinho do benefício que é a renúncia daquilo ali, aí a gente começa a ser mais motivado a ir à frente. Assim como também no campo do prazer, né? E aqui o campo do prazer se dá em várias direções, mas talvez o que ganha maior relevância são os pecados da carne, os pecados do campo da castidade, né? Alguém que vive ali obstinadamente no ciclo, ou até num vício, ou numa rotina daquele ato pecaminoso, a pessoa tende a pensar que não tem por que lutar contra aquilo, ou não tem por que pensar uma vida sem aquela vivência, sem aquilo ali, porque não consegue ver a liberdade, a paz, o bem que pode existir numa renúncia ou numa vida equilibrada, uma vida que é disposta em muitas mortificações, uma vida que é disposta em uma outra comunhão, em outro prazer. Insisto no que eu disse um pouco antes: todo pecado, ele tem algo de prazeroso, tem algo de bom, tem algo de satisfatório, que aprisiona, que ilude, que torna cegos, só que não traz na visão ali dele, do próprio pecado, o tanto de mal que também carrega consigo esse prazer, esse bem-estar. E aí, como que a gente pode fazer para superar o apego a esses prazeres, a essas alegrias, a esse bem-estar, essa prisão ao pecado? É o espírito de mortificação. Não tem como alguém viver uma superação de um apego a um pecado. Entenda que aqui eu estou falando então de pecado que você comete, de erros que você tem. Não estou falando de um pecado que você vai lutar, de coisa que você tem ocasionalmente, ou um pecado que você caiu alguma vez. Não, eu digo aqui pecados recorrentes, né? Erros que são repetidos, erros que são ali uma certa rotina. Como que a gente vai superar esses erros, alcançar essa virtude, vivenciar aqui um caminho de bem? É com o espírito de mortificação. Não tem como a gente pensar em uma superação de nossos erros sem uma renúncia de si mesmo, sem uma busca de enfrentamento ali com um verdadeiro espírito penitencial. Já falei isso em outras vezes, insisto aqui, que alguém quando pretende alcançar um diploma de um curso, seja o curso que for, precisa se empenhar em um propósito de mortificação, de empenho, de sacrifícios. Agora, o objetivo do curso não é ganhar o diploma, mas é o que vai fazer com aquele diploma no final do curso, né? Veja, o diploma na parede não serve de nada, só pelo diploma na parede, mas aquele espírito de penitência, ele é justificado pela meta em que a gente enxerga, observa e visa alcançar. Aquela meta faz valer a pena a mortificação. Daí que o convite que foi dado para Pedro e para os outros discípulos se volta para a gente hoje também. Se você quer ser discípulo de Cristo, você precisa se dispor a abraçar a cruz do Senhor, se dispor a assumir a cruz do Senhor, se dispor a sofrer um pouco por Ele, a sacrificar-se por Ele. Alguém que também visa uma meta esportiva de atividade física, alguma coisa assim, sabe que o início é muito difícil, sabe que o início exige muitos ali sacrifícios, sabe que esse início tem exige um esforço ainda muito maior para iniciar. Agora, se for pensar, né, o quanto que tem de disposição no início e o quanto que falta ainda para chegar no fim, de fato, isso é motivo de desanimar. Mas se houver um verdadeiro espírito de empenho, de sacrifício, de dedicação, a gente sabe que a gente pode desenvolver habilidades para chegar naquela meta mais elevada. Assim também, meus amigos, quando a gente é capaz de renunciar
a alguma coisa, é um alimento que eu renuncio, é um aplicativo de celular que eu tiro da minha vida por um tempo, é uma penitência corporal, física, que eu me disponho a oferecer a Deus. Isso nos educa, isso nos fortalece para um combate maior, para um combate mais desafiador. Você pode dizer, mas eu não consigo resistir à tentação. E aí a pergunta que tem que fazer é, o quanto de mortificação você faz para resistir em um pequeno sacrifício, a não comer uma coisa, a não usar um aplicativo, a não seguir ali dentro de um hábito que você se propõe a mortificar. O quanto você se empenha nisso? Se você não se empenhar em mortificações pequenas, dificilmente você vai vencer combates maiores. Se você quer vencer combates maiores, você precisa aderir a um espírito penitencial, a um espírito de mortificação, a um espírito também ali de renúncia, e entender que essa renúncia tem uma meta. Não é só para dizer, legal, eu sou capaz de renunciar a isso. Não, eu renuncio isso porque eu não quero só ficar mais magrinho no final da quaresma, na Páscoa. Eu quero ficar mais santo, eu quero viver em comunhão com Deus. E se eu resistir nesse alimento aqui, talvez eu consiga resistir depois, lá diante de uma tentação maior, mais forte. Essa é a meta. E vejam, gente, sem um espírito de mortificação é quase impossível vencer. Então, a transfiguração do Senhor hoje, a transfiguração do Senhor serviu para esses 3 apóstolos criarem ânimo na cruz que eles tinham que abraçar. E eu espero que isso também crie ânimo em você, contemplando aqui a graça de Deus, a glória de Deus, crie ânimo em você também, para resistir ao pecado, para lutar contra o pecado, para querer ser vencedor na graça de Deus. Mas a gente não faz esforço sozinho, não é só nosso esforço. São Paulo hoje, na carta ao Timóteo, que foi lida, ele desperta, ele estava preso, a um convite a Timóteo: Timóteo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. E aí, atenção, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Jesus Cristo. É verdade que a gente precisa lutar. Se a gente não começar a lutar, a fazer mortificação, dificilmente a gente vai superar. Você vai voltar depois para os mesmos erros, os mesmos pecados, provavelmente. Se você não tiver uma disposição em sofrer um pouquinho, em sacrificar um pouco, você provavelmente vai voltar aos mesmos erros. Mas a gente também não acredita só nas nossas obras, porque só pelo meu esforço a gente não chega muito longe. Nós precisamos contar com a graça de Deus, precisamos da graça de Deus. Pela graça de Deus, a nossa obra se torna poderosa, nossa obra se torna um grande empreendimento. Em resumo, aqui para esse domingo, para essa semana, eu proponho que você primeiramente revise as suas mortificações. É muito importante você fazer isso. O que você se dispôs a viver na quaresma? Se você não se dispôs a nada ainda, vamos fazer hoje ainda, deixa para amanhã não, hoje. O que você pode fazer de mortificação hoje, ou melhor, você pode fazer mortificação a partir de hoje, na quaresma, para superar, atenção, o seu pecado. Não é só para você dizer que conseguiu cumprir alguma coisa, não, é para superar o seu pecado. O que você pode fazer, ou os seus defeitos principais, seus maiores defeitos, o que você pode fazer hoje para alcançar essa meta, para alcançar esse bem, para ganhar aqui o prêmio maior, que é a graça de Deus. Depois, se você está vivendo essa penitência, tente aqui alimentar a penitência com esse propósito. Não é simplesmente para viver a penitência, é para alcançar a graça de Deus. E isso só é possível com a oração. Se você só viver de penitência, mas não tiver espírito de oração, talvez ela perca o sentido, perca o rumo. Nós temos que buscar uma intimidade com Deus em um fluxo de oração intenso, cotidiano, frequente. Nós não podemos simplesmente dizer, eu faço um sinal da cruz quando acordo e rezo uma Ave Maria quando vou dormir. Tudo bem, isso é oração, mas é muito pouco, Tenha a intimidade com Deus desenvolvida, gaste tempo rezando, gaste tempo com o Senhor, gaste tempo com Ele,
e tenha certeza que isso vai te ajudar muito para você superar. E uma vez que a gente consegue superar o pecado, a gente não quer mais voltar para ele. Uma vez que a gente consegue viver longe daquele pecado, daquele erro, daquele mau hábito, a gente já não quer mais vivenciar aquilo de novo. Talvez você nunca tenha vivido a alegria de ter uma língua purificada. De repente, olha, minha língua ali, vira e mexe, me leva ao pecado. De repente, é a língua que vai ser mortificada para você vivenciar uma libertação desse mal e assim alcançar um prêmio maior de vida eterna. Permita-se agora, nesse tempinho de silêncio, muito breve que nós vamos fazer, a revisar os seus propósitos de penitência quaresmal. Se você não fez nenhum propósito, tente fazer, quem sabe agora, ou tente já pensar em algum agora, mas se você já tem esses propósitos já programados, tente direcioná-los, porque nós não fazemos penitência porque gostamos de sofrer meramente. Nós fazemos penitência porque nós queremos alcançar a virtude e a santidade.